Muito bom dia a todos e a todas. Meu nome é Marcelo Ottoni, serei o moderador desta atividade hoje do Sintec. Estamos iniciando a palestra Inclusão e Acessibilidade, desconstruindo a ideia de deficiência. O objetivo dessa palestra é demonstrar como tem se dado a exclusão social do deficiente, buscando a acessibilidade por meio da eliminação de barreiras físicas e das barreiras invisíveis, construídas socialmente devido ao preconceito, almejando concretizar a inclusão social e, consequentemente, educacional. As palestrantes de hoje serão a Ana Angélica Miranda Veloso, bacharel em Direito pela FCJ, UENG, especialista em Ciências Penais pela Universidade Anhanguera, bacharel em Humanidades pela UFVJM, graduanda em Letras Português e Inglês pela UFVJM e mestrando em Ciências Humanas também pela UFVJM. Também teremos como palestrante a Natane Pereira da Silva Gonçalves, graduada em Humanidades pela UFVJM, graduanda em Letras Português e Inglês pela UFVJM e concurso básico em Libras pelo Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Também teremos a Larissa Aparecida Oliveira Santos, bacharel em Humanidades pela UFVJM e graduanda em Letras Português e Espanhol pela UFVJM. Podemos iniciar a nossa palestra. Passo a palavra, então, para a Ana Veloso. Bom dia a todos e a todas. Nós iniciaremos agora um pouco a respeito da nossa palestra, que fala sobre os temas de inclusão e acessibilidade, e a respeito de um novo olhar que nós estamos dando para esses temas. Só para descrever, os meus cabelos são escuros, compridos, pele clara, eu estou usando uma blusa azul marinho, de manga curta, a parede atrás de mim é toda branca, e vamos começar então agora falando um pouquinho a respeito disso. Nós fizemos uma apresentação em slides, que nós vamos projetar agora na tela. Como nós já falamos, a nossa palestra fala sobre inclusão e acessibilidade como uma forma de desconstruir essa ideia de deficiência. De antemão, a Larissa, a Natane e eu agradecemos a participação de cada uma das pessoas aqui presentes. O nosso objetivo com essa palestra é demonstrar que as barreiras que são impostas não apenas às pessoas deficientes, mas a todas as pessoas, são barreiras não apenas físicas, mas barreiras também pelo olhar. Na verdade, nós temos uma diversidade imensa de pessoas na sociedade, uma diversidade que diz respeito à raça, diz respeito à etnia, diz respeito ao gênero e diz respeito também à deficiência. Cada um de nós é diferente, cada um de nós possui suas peculiaridades, suas características próprias, e nós precisamos saber como fazer para que todos possamos compartilhar, não com igualdade, mas com isonomia, nesse processo que é conviver em sociedade. E quando eu digo que seria uma questão de isonomia, o que eu quero dizer é o seguinte: não resolve dar iguais condições a todas as pessoas para que elas alcancem os seus objetivos, uma vez que nem todas as pessoas vão chegar a esses objetivos com as condições igualitárias. É preciso que se dê igualdade às pessoas iguais e que, de certa maneira, se desiguale as pessoas que têm algumas características, algumas peculiaridades diferentes, para que todos possamos alcançar, de fato, essa igualdade, essa isonomia. Bom, então, nós vamos começar aí falando a respeito dessa inclusão. O Marcelo já nos apresentou, então nós vamos passar mais para frente a respeito da ideia de deficiência.
Bom, a respeito dessa ideia que se tem sobre deficiência, nós queríamos deixar aqui um questionamento. Primeiro, quando se fala em deficiência, o que vem à mente de cada um? Essa é uma pergunta que pode causar diferentes pensamentos, diferentes questionamentos, e que muitas pessoas vão se calcar no que diz a lei, no que elas estão acostumadas a ver e a ouvir, mas que tem sido um pensamento desconstruído a cada dia e que nós precisamos nos atentar para analisar o que de fato é uma deficiência. Porque se nós tratamos a deficiência como uma limitação, por exemplo, como a lei já previu anteriormente, nós devemos nos perguntar, mas nem todos temos limitações? Porque a verdade é que temos sim. Cada um de nós, na verdade, tem uma dependência com o outro, somos seres interdependentes e precisamos analisar outras questões além do que se coloca a respeito de uma limitação. Por exemplo, uma criança necessita a todo tempo de que haja alguém ao seu lado ajudando-lhe a se desenvolver. Um bebê necessita de que haja uma pessoa para alimentá-lo, para dar banho. Então, essa dependência que se coloca, por exemplo, em relação a um bebê ou a uma pessoa mais idosa, ela não seria também uma limitação? E essa limitação impede essa pessoa, na verdade, de alguma coisa? Então, são esses os questionamentos que nós colocamos, e já respondo que não. Sim, existem alguns fatores que contribuem para que nós não possamos exercitar aquilo da forma como gostaríamos. Uma pessoa que está acamada, por exemplo, ela não poder se levantar é sim uma limitação, mas é uma limitação apenas física, por mais difícil que seja, é uma limitação física. Nós temos que perceber as outras limitações que a sociedade impõe e que são o verdadeiro problema, que é a limitação pelo olhar do outro. O que nós estamos buscando é um olhar mais empático, é um olhar que busque realmente perceber o outro como um ser humano igual a mim. E uma outra questão também que eu coloco é: você é uma pessoa deficiente? Dependendo de como você entende a deficiência, você vai responder sim ou não a essa questão. Mas se nós formos tratar de acordo com o CID, por exemplo, né, que classifica as doenças e que coloca a respeito da deficiência, ou qualquer lei que tenha referência com a deficiência, a forma será diferente, a avaliação será diferente. E nós vamos tratar um pouquinho dessa questão médica, né, como os médicos denominam, mas também como a sociedade vê a deficiência. Bom, começando um pouco, então, falando da lei, como a lei percebe as pessoas deficientes, nós começamos aí a questionar esse binômio, essa dupla significação das palavras normal e anormal, que advém desde a época colonial. A verdade é que o colonialismo ele nos deixou muito além do que a exploração de pessoas. Eles nos trouxe questões muito mais complexas e complicadas, porque, além de se tratar como diferente, alguém que possui uma raça e uma etnia que não seja a mesma que nós possuímos, né, vamos dizer assim, mas que foi trazida pelo Império Português. Além disso, além de uma questão de gênero, que também sempre houve uma diferenciação e um preconceito, isso aconteceu também em relação às pessoas deficientes, de modo que as pessoas já foram tratadas, os seres humanos já foram tratados com esses conceitos de normal e anormal, o que hoje nós percebemos ser um grande absurdo, uma coisa que não tem a menor lógica de se colocar, mas que já foi assim. E, nesse sentido, as pessoas que eram consideradas normais
tinham direitos muito mais abrangentes do que as pessoas que eram consideradas anormais, por exemplo, não terem a mobilidade física igual às demais, ou por não ouvirem, ou por não enxergarem. E isso separava as pessoas em todos os setores da sociedade, inclusive na educação. Nós tivemos aí por muito tempo as pessoas deficientes afastadas e sem direito à educação. E quando finalmente essa educação foi proposta para todos, ela acontecia de forma fragmentada. Existia uma separação entre a educação regular e a educação especial, de modo que poderiam frequentar a educação regular as pessoas consideradas normais em relação aos seus corpos, e a educação especial era privativa para as pessoas que eram consideradas anormais em relação aos seus corpos. Mas essa é uma questão que realmente não tem lógica, porque somos apenas corpos diferentes. Todos temos corpos diferentes, todos vivemos de maneiras diferentes, então isso é incabível completamente. E hoje nós temos uma questão que é a tentativa de inclusão educacional e social como um todo das pessoas no geral, independentemente de qualquer característica que ela tenha ou que ela não tenha. Isso começou a mudar com a Constituição Federal de 1988, que por vezes é chamada de Constituição Democrática ou Constituição Cidadã, uma vez que ela trouxe direitos a mais para as pessoas e pautada principalmente em tratados internacionais, dos quais o Brasil é signatário, como, por exemplo, a Declaração de Direitos do Homem e a Declaração de Direitos Humanos, enfim, outras declarações internacionais que trouxeram em seu bojo esses direitos humanos, pensando na pessoa como alguém que merece e que precisa e que necessita ter garantida a igualdade, a liberdade e a dignidade, sobretudo a dignidade. Então, a Constituição, ao trazer esses direitos, especialmente o direito à dignidade da pessoa humana, como é colocado no direito, teve como fim ampliar o acesso de todos à lei, inicialmente, e, consequentemente, aos direitos que essa lei traz. O que, infelizmente, não ocorreu de forma abrangente desde o início e que, na verdade, ainda é falho. Ainda é preciso alcançar muitas outras questões. Mas só de ter uma garantia na lei dessa igualdade, dessa dignidade, já é um grande avanço, na verdade. Posteriormente, a Constituição Federal foi proposta e promulgada a Lei 7.853, de 1989, dispondo sobre o apoio às pessoas com deficiência, só que o termo utilizado era apoio às pessoas portadoras de deficiência, com o fim de integrá-las à sociedade. E aí nós já vimos dois problemas. Primeiro, a utilização do termo portadoras. E segundo, a integração à sociedade, como se ainda não houvesse essa integração, apesar de todos convivermos em sociedade. Então, na verdade, todos estamos integrados, mas nem todos estamos incluídos. E mais para frente eu vou falar um pouquinho a respeito do termo portadoras. Bom, com o avanço da lei, surgiu posteriormente o decreto 3.298, em 1999, trazendo uma regulamentação diferenciada à lei que eu falei anteriormente, e dispondo sobre a política nacional para a integração da pessoa portadora de deficiência. Mais uma vez, utiliza-se os termos portadora e integração, o que, como eu já disse, é um problema. E essa lei, ela traz
como pessoa deficiente, ou, no caso, o conceito de deficiência, no artigo 3º, inciso 1º, ela diz o seguinte, que a deficiência é toda perda ou anormalidade. Vejam como a lei também foi, por muito tempo, preconceituosa. Ela traz a ideia de anormalidade, de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade dentro do padrão considerado normal para o ser humano. É uma lei antiga, né? Uma lei de 1999, mas nós percebemos o quanto a sociedade e o quanto os legisladores eram preconceituosos. Hoje tem ocorrido um avanço, mas só a incorporação desses termos numa lei já traz uma preocupação muito grande, porque trata-se as pessoas, mais uma vez, como normais ou anormais, coloca-se as pessoas como incapazes e ainda trata uma diferenciação a respeito da normalidade, de forma que se causa uma desigualdade social que não dá nem para medir. É algo realmente muito absurdo e que perdurou durante anos. Com o avanço da legislação, nós conseguimos alcançar outros aspectos que nós vamos falar nas próximas leis que foram colocadas aqui, mas é preciso perceber anteriormente essa questão de que ocorre um modelo médico que foi pensado no início dessas leis, né, quando essas leis foram promulgadas até 1999, e que esse modelo médico, na verdade, ele não é um modelo brasileiro, ele foi incorporado pelo Brasil, mas é um modelo europeu, e, na verdade, também o modelo social é baseado nos ideais europeus, mas que nós trouxemos com um pouco de diferenciação. De acordo com o modelo médico, existe uma limitação do indivíduo com deficiência. Essa limitação é baseada no corpo da pessoa, que tem uma perda, por exemplo, uma perda de audição, uma perda de visão, uma perda de funcionamento de um membro, por exemplo, de um membro inferior, de uma perna. Então, coloca-se a pessoa limitada de acordo com algo que ela, teoricamente, não possui. Com o desenvolvimento, foi colocado um modelo diferente, que é o modelo social. Existe, sim, uma limitação do corpo da pessoa, porém, essa limitação não diz respeito a algo que a pessoa não tem, mas sim aos fatores que englobam essas pessoas, fatores sociais, fatores ambientais. A sociedade impõe a essa pessoa a obrigação de se adequar a essa sociedade, aos aspectos físicos e infraestruturais dessa sociedade, e, consequentemente, a pessoa ela tem que se moldar para se adequar a esses ambientes. E será que precisa ser assim? Será que não são os ambientes que têm que se adequar às nossas diferenças? Isso nós vimos e ficamos claro com a cidade de Diamantina, por exemplo. Aqui em Diamantina, para as pessoas que moram aqui ou que já vieram, que conhecem, existe uma infraestrutura em relação às ruas que não é pensada de forma inclusiva. As ruas seguem um modelo de que eles falam que é para proteger o patrimônio histórico e artístico nacional, são ruas de pedras, mas essas ruas não possuem um cuidado que deveria, de maneira que as ruas são esburacadas, não há rampas de acesso, as calçadas têm degraus, são altas, o transporte público também não funciona da forma como deveria. Para que um cadeirante atravesse uma rua é algo realmente
que não dá para acontecer assim. Quem já viu o Largo Dom João, que é um bairro aqui de Diamantina, o bairro Dom João, com largo, agora ele está sendo reformado, finalmente. Mas, para que qualquer pessoa atravessasse esse local, já havia um problema enorme. Imagina para uma pessoa cadeirante atravessar um local onde vem carros de todos os lados. E mais ainda, imagine para uma pessoa cega atravessar esse local que vem carro por todos os lados, e mesmo para uma pessoa surda que não terá audição ali para se guiar, ela desenvolve mais outros sentidos, mas esses sentidos deveriam ficar muito atentos, uma vez que nesse local específico existe uma grande dificuldade para que se chegue de um local ao outro. A cidade como um todo, não só a cidade de Diamantina, mas qualquer cidade, ela já impõe determinados locais, determinados pontos de passagem, como se a cidade estivesse adequada a nós, só que, na verdade, somos nós que precisamos nos adequar a ela. Há um ponto com uma farmácia, um ponto com uma loja, um ponto com um supermercado, e nós, à medida que vamos caminhando na cidade, é que precisamos encontrar esses pontos que nem sempre permitem uma acessibilidade e que seja uma acessibilidade integral, independentemente do corpo da pessoa. E isso é um grande problema. A cidade, ela está projetada para o consumismo, para o capitalismo e não para as pessoas. Essa é a grande verdade. Bom, com o desenvolvimento, então, da legislação, em 2006, isso já bem mais recente, a Organização das Nações Unidas, a ONU, promoveu essa Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência e foi promulgado um decreto que traz essa Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que é algo internacional, mas que está agora funcionando também no Brasil. No artigo 1º dessa convenção, disse o seguinte: pessoas com deficiência, e aí já tem uma alteração do termo, são aquelas que têm impedimentos de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interações com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade com as demais pessoas. Aqui nós já vimos um avanço. Primeiro, no uso do termo pessoas com deficiência e não pessoas portadoras de deficiência. Segundo, porque ela coloca, sim, a respeito de um impedimento, de uma limitação que tange ao corpo, não necessariamente algo físico, mas que está relacionado ao corpo da pessoa, só que, além disso, ela coloca em interação com diversas barreiras. E é isso aí que é o ponto em que nós gostaríamos de chegar. As barreiras é que impõem a limitação, e não a pessoa que possui essa limitação. A pessoa tem uma forma diferente de existir. E essas barreiras, no início físicas, por exemplo, há uma escada que não permite que um cadeirante suba e desça, mas depois também uma barreira que é invisível, que é colocada pelo olhar do outro, obstruem a participação, sim, da pessoa, porque ela não terá propriedade para chegar, por exemplo, a uma escada que foi colocada, ou pior, ela não terá como atingir uma finalidade porque o outro não está ali disponível para aquela pessoa da forma como deveria, de maneira empática. Isso nós vimos principalmente com relação aos surdos. A maioria das pessoas, elas não conhecem a língua de sinais, né? No caso do Brasil, a Libras, mas elas também não procuram conhecer. E seria interessante que todos nós soubéssemos pelo menos o básico para que pudéssemos comunicar
com uma pessoa surda, porque afinal de contas, se a comunicação ela é impedida, como que a pessoa vai conseguir realmente participar ativamente daquela comunidade? A Natane vai falar um pouco mais a respeito da surdez e da deficiência auditiva, mas aqui nós já percebemos como que isso traz prejuízos para a pessoa que fica impedida e para o outro que não reconhece aquela língua de sinais e perde a oportunidade de ter esse contato que deveria ser com todas as pessoas. Como eu falei, essa convenção que foi realizada por meio da ONU, ela trouxe a promulgação de uma lei, que é a Lei 13.146 de 2015, também conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, uma lei recente, que tem aí, se nós formos olhar da data de publicação, menos de 6 anos. E essa lei é de extrema importância porque ela já tenta trazer algo mais inclusivo, ela já tenta trazer um olhar diferenciado, mas ainda é preciso que ocorra avanços e ainda é preciso que as pessoas conheçam a lei e que as pessoas possam se adequar a essa lei. Bom, no artigo 2º, a gente vê a definição bem próxima à da Convenção da ONU. Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. É exatamente o que diz a outra lei, com algumas pequenas diferenças aí na forma de dizer, mas é isso aí mesmo que tem ocorrido, né? Então, existe um impedimento que diz respeito a uma barreira física, mas também a uma barreira pelo olhar do outro. Bom, aqui nós vamos falar a respeito de algumas questões sobre a deficiência, começando dos termos. Inicialmente, era utilizado o termo pessoas portadoras de deficiência. Esse termo caiu em desuso porque ele é bastante desigual e discriminatório, uma vez que considerar uma pessoa como portador de algo tem um caráter pejorativo, um caráter que traz uma desigualdade ao invés de uma inclusão. Portanto, esse termo ele foi avançando e hoje nós temos 3 termos utilizados. Um deles é pessoas com deficiência, o outro deficientes e o outro pessoas deficientes. Qual que seria a diferença entre os termos e qual seria o melhor termo a usar? Ainda há uma controvérsia a respeito disso. Algumas pessoas utilizam um e defendem um, outras pessoas utilizam outro termo e defendem esse outro termo, mas o que nós podemos falar a respeito disso é que pessoas com deficiência, que é utilizado na lei brasileira, e a maioria das pessoas utiliza, inclusive havendo a sigla PCD, é o termo utilizado pensando que primeiro vem pessoa e depois vem a característica que ela possui, a deficiência que ela possui. E por isso emprega-se pessoas com deficiência. Não há que se falar somente em pessoa, porque se for assim, ela será tratada da mesma maneira que as demais pessoas, e o que nós queremos é um tratamento que gere inclusão e, portanto, é necessário que exista, sim, uma diferenciação para promover a acessibilidade. E, por isso, esse termo pessoas com deficiência, ele é bom de ser utilizado, é um termo que traz realmente a pessoa primeiramente e depois fala-se da deficiência para promover a inclusão. O outro termo, pessoas deficientes, vem dessa mesma linha, tratando primeiro a pessoa e depois a deficiência, visando a inclusão, mas ele retira a preposição com, pensando que esse com sugere algo que a pessoa
tem de diferente e não algo que a pessoa realmente é. E isso, é claro, é um questionamento que algumas pessoas fazem, alguns estudiosos fazem. Não quer dizer que um termo seja melhor ou pior que o outro, mas existem termos diferentes para se trabalhar. Os mais utilizados seriam pessoas com deficiência ou pessoas deficientes. Eu, particularmente, utilizo o termo pessoas deficientes, pensando que existe uma pessoa e que ela tem uma característica que faz parte da composição dela, portanto, ela é uma pessoa deficiente e, por isso, ela precisa, sim, de que exista uma inclusão e de que existam formas de acessibilidade, tanto físicas quanto pela empatia. O termo deficientes também é muito empregado pela linha social, principalmente nas ciências humanas, colocando a pessoa ali com essa característica. Alguns acreditam que isso seja errado, porque coloca a deficiência antes da pessoa. Mas há pesquisadores, por exemplo, a Débora Diniz, que foi uma das pesquisadoras que nós estudamos, que ela coloca esse termo. Portanto, na apresentação que nós faremos depois, baseado no que nós vimos na teoria da Débora Diniz, nós utilizamos o termo deficientes, que engloba toda a personalidade de uma pessoa que possui que tem uma deficiência. Porém, eu, particularmente, utilizo o termo pessoas com deficientes, apesar de no material que nós iremos trazer posteriormente, nós utilizamos com base no que diz a teoria e o que é proposto pela Débora Diniz. Bom, como nós falamos a respeito do modelo médico, ele diz o seguinte: existe um corpo lesado e esse corpo lesado leva à deficiência. Se a pessoa precisa amputar um membro, por exemplo, ela tem uma lesão naquele corpo e é por isso que ela seria considerada uma pessoa deficiente. Ou, se a pessoa não escuta ou deixa de escutar, ela seria considerada uma pessoa deficiente. E aqui nós estamos colocando a deficiência de aspectos físicos, mas também existe os aspectos psicológicos. Então, uma pessoa autista, por exemplo, ela teria uma lesão que trataria de um transtorno de desenvolvimento daquela pessoa, no que tange a interação com as demais, e por isso ela seria considerada uma pessoa deficiente. Só que nós temos, hoje em dia, um modelo social que, como nós falamos, é defendido pela Débora Diniz, com base em diversos outros pesquisadores, que traz o seguinte: os sistemas sociais que são opressivos e eles que levam as pessoas com lesões a experimentarem a deficiência. A deficiência não é algo que estaria sendo praticado se a própria sociedade não oprimisse e não levasse as pessoas a experimentarem essa deficiência. A forma como a cidade é projetada, em aspectos infraestruturais, provoca a deficiência no sentido de que não é possível experimentar uma outra maneira de viver e de conviver no mundo. Então, não é a lesão em si que leva à deficiência, mas a forma como os ambientes são projetados e a forma como as demais pessoas olham e enxergam, olham para a deficiência e a enxergam. Então, essa forma de compreender a deficiência como um estilo de vida diferente é nova, mas é muito importante. A Débora Diniz, ela fala o seguinte: cada pessoa possui suas características e cada pessoa possui uma forma diferente de existir no mundo, independentemente de uma deficiência ou não. E, diferentemente de outros modos, essa deficiência, ela reclama um direito de estar no mundo. Eu quero estar no mundo com a minha deficiência. Eu vou estar no mundo apesar de possuir uma lesão que me leva a experimentar a vida de uma outra maneira. São apenas
formas diferentes de existir no mundo e, portanto, essas formas devem ser respeitadas e tratadas de forma igualitária. Hoje em dia, e principalmente hoje em dia, isso já acontecia antes, mas hoje é mais evidente, existe uma sobrevalorização da independência. Eu quero ser independente, eu preciso ser independente, só que isso é um ideal perverso, conforme diz a Débora Diniz, e nós também acreditamos que seja um ideal perverso. Por quê? Ninguém é independente, todos somos seres interdependentes. Eu dependo de que exista uma farmácia aberta, se eu estiver com alguma doença, de que exista um farmacêutico ou um balconista ali para me atender, de que exista um medicamento certo para que eu possa tomar e melhorar de alguma coisa. Eu necessito de que exista um médico para que eu possa me consultar se eu tiver alguma doença. Eu necessito de que exista um professor para que possa me explicar algo. Enfim, não só em termos profissionais, eu necessito de que exista alguém que faça a limpeza das ruas para que nós possamos conviver em um ambiente que esteja limpo. Nós precisamos das pessoas. Todos nós somos interdependentes, independentemente de ser relacionado a uma profissão ou não, mas a verdade é que nós precisamos do outro de uma maneira ou de outra. Ninguém vive sozinho, isolado, trancado em casa. Com a pandemia, nós estamos mais trancados, mais quietos, mas ainda assim, nós precisamos de pessoas, por exemplo, que estejam na linha de frente para tentar combatê-la. Então, nós somos seres interdependentes e essa ideia de independência, ela é muito problemática, porque ela traz a necessidade de que a pessoa faça de tudo. E nós não podemos fazer de tudo. Cada pessoa possui suas próprias capacidades e desenvolve suas habilidades de acordo com isso. E eu não vou ser bom em tudo, assim como o outro não vai ser bom em tudo. Cada um tem suas particularidades, cada um se desenvolve de uma maneira e existe de uma maneira, e nós temos independência para algumas coisas e não somos independentes para outras, somos dependentes para outras questões. E alguns tipos de deficiência, principalmente físicas ou algumas deficiências mentais, elas não trazem essa ideia de independência. Mesmo que se eliminem barreiras físicas, a pessoa continua, por exemplo, acamada, a pessoa continua sem a possibilidade de, por exemplo, desenvolver-se de uma maneira a, por exemplo, estudar e se graduar. Não que isso não seja possível, mas existem alguns graus, de acordo com a classificação do CID, por exemplo, que não permitem a pessoa a fazer determinadas coisas. E isso não tem que ser tratado como um problema, no sentido de a pessoa deveria ser independente. E a eliminação dessas barreiras não vai torná-la assim. Então, nós precisamos eliminar mesmo as nossas barreiras enquanto seres humanos e, mais uma vez, aí, batendo na mesma tecla, tratar o outro com empatia. O objetivo de nós trazermos essa palestra, além de nós gostarmos de pesquisar a respeito do tema e de nós percebermos a necessidade de que ocorra a inclusão e a acessibilidade, diz respeito também a uma disciplina que nós fizemos no curso de letras e hoje, né, além do curso de letras, eu, por exemplo, estou no mestrado em Ciências Humanas, também trabalhando alguns aspectos assim, mas nós cursamos uma disciplina que trazia educação especial na perspectiva exclusiva. Na verdade, o nome da disciplina não é tão adequado, né? Poderia ser de outra maneira, mas a forma como foi trabalhada foi muito interessante e nós começamos a pesquisar cada vez mais a respeito do tema, buscando justamente um olhar diferenciado a respeito da inclusão. Porque até então nós achávamos que incluir as pessoas seria colocar rampas de acesso, seria trazer a comunicação aumentativa, por exemplo, e não é só isso.
nós precisamos mudar a nossa forma de olhar o outro. E nós desenvolvemos produtos educacionais nessa disciplina, e uma delas foi uma cartilha, que realmente desconstrói essa ideia de deficiência e a ideia de acessibilidade. Essa cartilha, ela foi baseada em uma contracartilha de acessibilidade, que se chama Reconfigurando o Corpo e a Sociedade. Então, na verdade, a gente precisa perceber que o nosso corpo existe de formas diferentes, cada corpo existe de forma diferente, e cada corpo tem uma forma de existir no mundo, e que nós temos que transformar, na verdade, a sociedade, para que a sociedade se adeque a esses corpos diferentes, e não que nós, enquanto seres humanos que somos corpos diferentes, nos adequemos ao que a sociedade impõe. Essa contracartilha, ela foi proposta pelo Comitê de Eficiência e Acessibilidade da Associação Brasileira de Antropologia, no ano passado, e ela evidencia algo além do que é explicitado pelos materiais convencionais. Porque até então, os materiais que nós temos, eles falam: é necessário que ocorra a educação bilíngue, por exemplo, é necessário que ocorra as rampas de acesso, e sim, é necessário. Só que a gente quer trazer algo a mais, e essa contracartilha nos demonstrou isso também, para que nós pudéssemos pesquisar de uma forma diferente, que é trazer a luta das pessoas deficientes e essa maneira diferente de cada um existir no mundo. Nós trouxemos aqui as referências que nós utilizamos para falar um pouco a respeito disso, e agora nós vamos apresentar e depois comentar 2 vídeos que nós trouxemos. Nós vamos passar aqui os vídeos, são vídeos curtos, e logo após nós apresentarmos esses vídeos, eu vou comentar um pouquinho a respeito deles, para que depois as meninas possam falar aí a respeito de deficiências específicas e o que é necessário ser feito. E esses vídeos, eles já possuem intérprete de Libras. Nós agradecemos muito a participação de todos os intérpretes aqui. Esses vídeos, eles possuem.
Só comentando um pouquinho a respeito desse vídeo, infelizmente o áudio não saiu, mas acho que não ficou prejudicado, porque tem legenda e tem também ele faz, né, já a língua de sinais, ele já faz os sinais. Bom, é um vídeo de um surdo, e esse surdo, ele fala que ele tem alguns problemas de conviver, né, de perceber a sociedade, porque tem gente que escuta, mas não pensa. Então, é interessante como ele utiliza essa crítica, né? É um vídeo que foi proposto pelo Drauzio Varela, né? Ele fez uma página em que ele propôs essa pessoa de fazer esse vídeo. Ele, na verdade, é bem conhecido, ele tem uma página também no YouTube, em que ele fala a respeito dessas questões. E, primeiro, eu acho que a Natane vai falar melhor a respeito disso, mas que as pessoas acreditam que todo surdo é mudo. E ele fala, gente, eu não sou mudo, quer que eu grite? E ele grita, para que as pessoas percebam que ainda há muita coisa a se aprender a respeito da deficiência, e que, na verdade, os ouvintes, eles precisam também ter um olhar diferenciado, eles precisam pensar e ver que aquela, vamos dizer assim, aquela limitação da audição que a pessoa tem, ela não impede, na verdade, que a pessoa conviva e exista no mundo. É só, mais uma vez, uma forma diferente de existir. E ele coloca que algumas pessoas chegam e falam, olha, você não parece ter deficiência, você não parece ser uma pessoa deficiente, como se tivesse que escrever na testa da pessoa que ela é uma pessoa deficiente. E as coisas não são assim, eu não preciso escrever como eu sou ou o que eu sou. As pessoas têm que me conhecer inicialmente, e depois é que elas podem ou não prestar atenção em alguma característica, mas é interessante assim a forma como ele coloca. Nós vamos agora apresentar um outro vídeo, que é um vídeo de uma pessoa que é deficiente físico, e ele vai falar um pouquinho de como ele enfrentou e enfrenta a deficiência. Meu nome é Edu Oliveira, tenho 40 anos e sou de Santo Amaro da Purificação. Eu tive pólio com 1 ano de idade, então desde que eu me conheço, me lembro de ser gente com essa possibilidade de corpo. E eu brinquei com tudo que todas as crianças brincavam, então minha mãe pegava a bicicleta e saía me empurrando. Isso era a minha maneira de brincar de bicicleta. Quem disse que brinca de bicicleta só quem pedala. Eu empinava a pipa com uma amiga minha me carregando, e a gente ia e eu segurava o elástico, eu brincava de uma onda 1, onda 2, onda 3. São formas de estar no mundo a partir da experiência do corpo, que é o que eu acredito também na dança. Eu sempre quis ser artista e me entendia como artista, não é nem querer ser. Eu não sei ser outra coisa, eu sou artista. Então entrei na Escola de Belas Artes pensando nisso, é uma possibilidade de ser artista. E dentro da Escola de Belas Artes, eu encontrei uma brecha, porque na UFBA a gente pode pegar disciplinas de outras escolas. E aí eu falei, vou pegar um componente curricular na Escola de Teatro. E um amigo meu queria fazer dança. E aí falou, Du, vamos fazer dança no mesmo período de matrícula, vamos fazer dança. E eu disse, você é louco, eu dançar não tem nem possibilidade, deixa eu realizar o sonho do protagonista da novela das Santas, pelo menos chegando no teatro a gente se aproxima mais um pouco. Só que quando eu fui fazer a disciplina de teatro, eu encontrei uma dançarina que estava trabalhando com um grupo, desenvolvendo uma pesquisa em dança com deficiência. E aí eu acabei indo para a escola de dança. Hoje eu sou professor da escola de dança da UFBA. Às vezes eu fico em pânico quando me pedem para dançar, para um vídeo, para uma matéria, para uma reportagem, porque também se criou uma imagem pré-estabelecida do artista com deficiência que dança. Quer mostrar uma eficiência de um corpo que não tem deficiência. E o que eu acredito
meu corpo tem todas as potências e possibilidades de falar sobre ele. Eu não preciso repetir padrões de um corpo que não é meu. Eu quero ser o protagonista da minha fala e da minha vida, da minha história. Quando a gente falasse dança e corpo, a gente pudesse ter vários pontos de vista, não um só. E também quando fala da deficiência e pessoas com deficiência, é tudo um caldeirão só. Na verdade, nós somos indivíduos. E que nós temos competências e capacidades e potencialidades que outras pessoas não têm. Tem cenas que eu faço porque só meu corpo é desse jeito, só eu vou conseguir fazer. E ninguém mais vai fazer daquele jeito, assim como eu não vou fazer da forma do outro. Porque são experiências diferentes. Assim, o roteirismo deveria ser também encarado dentro do mercado de trabalho, dentro da sociedade. E a gente olhar para o que o sujeito pode fazer, além de apertar um botão e desligar um botão. Mas é o sujeito dentro da sua capacidade, de qualquer sujeito. Eu acho que é isso. Esse vídeo resume bem tudo que a gente tem falado até aqui e que a gente ainda vai falar. Ele é um corpo, é uma pessoa, é um indivíduo com as suas próprias possibilidades, com as suas próprias capacidades, e ele tem a possibilidade de agir e de se desenvolver como qualquer outro corpo, como qualquer outra pessoa. E é bem interessante da forma como ele fala no início, eu andava de bicicleta com a minha mãe empurrando. Era a forma que ele tinha de andar de bicicleta. Na minha experiência pessoal, eu posso dizer que eu não ando de bicicleta porque eu tenho medo de cair, não tenho equilíbrio. Então, a minha forma de existir não me permite isso, mas a forma dele de existir, apesar de não possuir os membros inferiores, permite que ele ande de bicicleta. Então, é algo que a própria sociedade mesmo tem que enxergar de uma forma diferente. Realmente, na dança, ele é maravilhoso. Muito melhor do que eu, por exemplo, muito melhor do que diversas pessoas que têm as duas pernas. Então, são formas diferentes de existir e nós não temos que olhar para a pessoa. Na verdade, nós não temos que olhar para a deficiência da pessoa, mas sim, nós temos que olhar para a pessoa como um ser humano, como todos os outros seres humanos, e que necessita, como eu já falei, sim, de ser colocado como pessoa deficiente, com o fim unicamente de que seja, de fato, incluído na sociedade. Bom, agora nós vamos passar um pouco para a apresentação da cartilha que nós fizemos, que se chama Cartilha de Acessibilidade, Desconstruindo a Ideia de Deficiência, que é justamente o tema que nós trouxemos aqui hoje. Essa cartilha, eu vou passar aqui algumas partes a respeito do que nós já falamos, né? Que o nosso objetivo seria desconstruir a ideia de deficiência e trazer um pouco da acessibilidade, o que nós já falamos também aqui a respeito do que a Débora Diniz, que é antropóloga, professora universitária, pesquisadora, ensaísta e documentarista, diz a respeito de diversas coisas que ela estudou. Inclusive, ela cita o José Luiz Borges, que é um escritor, poeta, tradutor, crítico literário e ensaísta argentino. Com o tempo, ele ficou cego, só que ainda assim ele continuou escrevendo, constituindo sua obra e dizendo isso que nós temos frisado desde o início. A minha cegueira é uma forma diferente de existir no mundo, é um modo de vida distinto que diz respeito, sim, ao meu corpo, que diz respeito, sim, à forma como eu vou relacionar com o ambiente, mas que não tem que dizer respeito ao que o outro enxerga de mim. Já que eu não consigo literalmente enxergar o outro, né? Eu não consigo ver a imagem do outro, mas dentro dele ele consegue enxergar o outro. E nós temos que enxergar, na verdade, assim também, de dentro para fora, com empatia. E isso vai ser trabalhado agora de algumas formas específicas. Eu passo a palavra a Natane e agradeço.
Bom dia a todos. Como nós já fomos apresentados aí inicialmente, mas vou reforçar, meu nome é Natane. Eu vou falar um pouquinho de algumas deficiências específicas. E para começar, vou começar falando da deficiência auditiva e surdez. Eu acho importante ressaltar, antes de tudo, né, antes de introduzir o tema, que a inclusão social das pessoas com deficiência, ela não vai tratar apenas da inserção do indivíduo nos espaços físicos, mas é necessário que seja feita uma mudança ideológica mesmo, que a sociedade constrói acerca desse sujeito e de sua diferença. A principal mudança seria que a sociedade como um todo reconhecesse a igualdade que existe mesmo com a presença das diferenças e, consequentemente, isso irá promover aí que todos exerçam a cidadania como ela deve ser exercida. E é importante também a adaptação dos espaços físicos, mas também das crenças e ideologias errôneas que temos dentro da nossa sociedade, para que a acessibilidade dessas pessoas seja garantida. Passando para o tema aí, né, surdez e deficiência auditiva, é importante a gente introduzir, definindo aí as 3 principais formas de perspectiva da surdez que a gente tem dentro da sociedade. Vou falar assim superficialmente, só para a gente se situar. Do ponto de vista médico, clínico, a surdez vai ser tratada como uma patologia. Nós temos também o ponto de vista educacional, em que a surdez irá perpassar pelo campo da dificuldade que a criança ou aluno, adolescente, surdo, vai aprender não tem essa dificuldade de aprender a se comunicar por via auditiva. Então, vai se fazer necessário que medidas educacionais sejam tomadas para que a comunicação seja possibilitada aí como um instrumento de inclusão social mesmo. E nós temos o ponto de vista cultural, que ele não trata a surdez como uma condição fisiológica apenas. Nesse ponto de vista, a pessoa surda, o povo surdo, de forma geral, vai construir uma identidade cultural própria, que é a cultura surda. E ao longo da história, o povo surdo ele sofreu uma série de injustiças como consequência de sua subjetividade e maneira de se colocar no mundo. Um mundo que quer impor a esse povo padrões ouvintistas e por muito tempo chegou até a impedi-los mesmo de exercer um dos principais traços de sua cultura, que é a língua de sinais. Então, por muito tempo, não que hoje isso ainda não exista, infelizmente, esse preconceito com a língua de sinais ainda existe, mas, felizmente, né, em menor escala. Então, por muito tempo, nós tivemos a surdez vista única e exclusivamente de uma perspectiva patológica e limitante mesmo. Essas pessoas surdas, elas eram excluídas do contexto social e vistas literalmente como anormais. Pode passar o slide, por favor? Saindo desse campo clínico, médico, patologizante, é importante refletir acerca da língua de sinais. Ela é uma peça-chave para abordar a surdez. A manifestação linguística espaço-visual é uma das, se não a principal forma de explorar questões ligadas à forma como o surdo se coloca no mundo e a cultura surda. A subjetividade do indivíduo surdo, ela deve ser respeitada, a começar pela sua forma de se colocar, comunicar e perceber o mundo, que é principalmente através da sua língua, que por muitos anos sofreu inúmeras resistências. Sem sombra de dúvidas, o sujeito surdo ele tem plena capacidade de se colocar no meio social, no meio social, e a partir dessas provocações aí, nós já podemos perceber que a surdez ela não deve ser tratada de forma alguma como sinônimo de incapacidade, como sinônimo de impotência, não. Pode passar, por favor. Ao longo da história, né, que por sinal ela é permeada por lutas e exclusões sociais,
o povo surdo ele tem se mostrado resistente e demonstrado que evolui cada vez mais em todos os aspectos culturais, políticos, sociológicos e em outros tantos aspectos. E é fundamental que o respeito, a maneira de interagir, de entender o mundo, se faça presente dentro da sociedade. Uma forma de promoção desse respeito e também da inclusão e da a apropriação linguística. Mesmo que de forma básica, eu acredito que profissionais que atuam nos mais diversos campos do contexto social estabelecer uma comunicação efetiva, mesmo que de forma básica, com essas pessoas, já seria aí um grande passo para que essa inclusão aí aconteça de forma plena. Pode passar, por favor. Aqui nós temos, passando para o tema aí da deficiência visual e cegueira, é necessário que a gente reflita sobre a questão da empatia, sobre nossas ações. É necessário pensar no espaço social, no âmbito escolar, que também é um dos espaços que compõem os mais diversos espaços sociais, né? Eu estou citando a escola porque é um dos ambientes mais importantes dentro da nossa sociedade, porque ela é um ambiente formador. E eu não falo só em conhecimento teórico, eu também falo em um ambiente formador também que nos capacita, que nos forma como cidadãos. E é principalmente nesse ambiente que nós temos que internalizar essa questão da inclusão de forma plena e bem clara. Nós temos que ter esse conceito e aprender a praticar isso, não só internalizar. Pode passar, por favor. Eu estou no tema da deficiência visual. Isso. Pode passar para o próximo, que eu comentei esse aqui de forma breve. Aqui nós temos algumas questões que podem nos ajudar a incluir, respeitar e tratar com empatia pessoas que possuem cegueira ou baixa visão. O que, então, que nós podemos fazer para melhorar essa questão da acessibilidade, para promover a liberdade, inclusão, e como reconstruir mesmo esse pensamento de igualdade. Então, nós podemos ajudar de forma voluntária, dando a liberdade a essa pessoa de permitir ou não ser ajudada, conversar, tratar de forma igualitária essas pessoas, porque, infelizmente, muitas pessoas acham que é necessário levantar a voz ou gritar, deixar essa pessoa à vontade também, compartilhar momentos, dificuldades, como a gente faria com qualquer outra pessoa, permitir também que a pessoa com baixa visão ou cegueira se aproxime, participe dessas atividades através da sua forma, no seu processo aí, no seu tempo. Sermos claros também é muito importante e a partir dessas questões que eu acabei de mencionar aqui, eu acho que as peças-chave aí para internalizarmos tudo isso são a empatia, transparência, respeito e objetividade, para que essa comunicação, essa interação, ela aconteça de forma plena. E acredito que isso se aplica também à pessoa surda. A maneira de se reportar, de comunicar aí com pessoas com surdez, tem que ser bem transparente, empática, respeitosa e objetiva para que essa comunicação aí se dê de forma plena. Pode passar. Agora eu vou passar a palavra para a Larissa, ela vai falar um pouquinho sobre a deficiência física. Olá, bom dia. Meu nome é Larissa. Eu vou falar um pouquinho sobre a deficiência física. Bom, a deficiência física, como a Ana e a Natane já falaram, ela é atribuída a limitações corporais
que podem ser pela falta de um membro, e na maioria das vezes elas podem ser visíveis, e infelizmente são questões estigmatizadas em nossa sociedade, são pensamentos arcaicos, e ainda hoje a gente tem opiniões limitadoras sobre a deficiência, então a gente trouxe essa cartilha para tentarmos acabar um pouco com esse pensamento que nós temos sobre a deficiência física como uma limitação. E uma questão que eu gostaria de levantar é que, por estes motivos, muitas pessoas sentem até vergonha em se assumirem deficientes, já que é uma pessoa que ela pode ser tratada como uma pessoa que é digna de dó, é uma pessoa doente. Então, eu gostaria de levantar duas perguntas. Você já se imaginou passando por essa situação? Já se colocou no lugar do outro? O que você está fazendo para melhorar essa relação? Você pode estar ajudando uma pessoa e integrando, fazendo com que ela interaja nesse ambiente em que ela está inserida. E isso também pode acarretar na vulnerabilidade psicológica, porque ela acaba se tornando mais suscetível, porque ela é estigmatizada, e aí, muitas das vezes, ela é deixada de lado. Então, atualmente, já existem inúmeras possibilidades para que as pessoas consigam interagir socialmente, e esse é um dever da equidade, garantir a todos as mesmas possibilidades e direitos. Por exemplo, você sabia que, com a ajuda de ferramentas, as pessoas conseguem tecnologias assistivas, elas trazem uma maior acessibilidade para pessoas que se consideravam deficientes, e assim elas conseguem se ressignificar e também trazer novas formas, aumentando a diversidade de inclusão social que nos rodeia. Porque quando nós tratamos de um ambiente mais empático, a gente precisa também trazer a evolução pessoal, já que nós temos que ter ciência de que somos seres humanos e devemos ter e garantir oportunidades de direitos e equidade a todos. Pode passar. Bom, eu vou falar sobre o TGD, que são os transtornos globais do desenvolvimento. O que são esses transtornos? São distúrbios em níveis de interação social que afetam algumas funções do desenvolvimento humano. Ou seja, pode ser nas relações, na comunicação, na linguagem, na criatividade, flexibilidade, que podem dificultar o contato de alunos com outras pessoas, eu falo no âmbito escolar, e elas perdem a concentração. Pode variar também, elas podem ter concentração e cerca de segundos depois, ela perde a concentração. Então, é necessário que o educador enfatize que não é o transtorno. Você tem que respeitar as limitações e habilidades do aluno. Então, o seu desenvolvimento vai ser dado potencializando as suas habilidades. No que ele é bom, então, voltar às atividades e também criar um ambiente mais empático para que todos compreendam isso. Então, as aulas devem ser diversificadas, muitas vezes utilizando de recursos multissemióticos, que é uma linguagem que utiliza diferentes combinações. Pode ser a linguagem verbal, que se dá no âmbito oral e escrito, pode ser na linguagem visual, sonora, corporal ou digital, que ocorre de modo que o leitor tenha, além também da questão verbal, recursos que o auxiliarão na compreensão das aulas e do conteúdo. Então, isso não pode, esses preconceitos, que geralmente estão no âmbito educacional, eles não podem
ocorrer de forma impositiva, eles devem ser respeitados e levando em consideração a autonomia e a individualidade de cada um, com atividades voltadas para a heterogeneidade da turma no âmbito em que ele está inserido. Pode passar, Ana. Bom, aqui nós trouxemos um pedacinho da cartilha de acessibilidade que nós falamos no início, né? E é um trecho bastante importante que a gente encontrou lá no Comitê de Deficiência e Acessibilidade da Associação Brasileira de Antropologia em 2020, que diz o seguinte: se continuarmos a pensar na rampa para o cadeirante, na legenda para o surdo, na audiodescrição para o cego, acabamos pressupondo que, se há pessoas com estas deficiências no espaço, estes recursos são desnecessários e continuaremos tendo como consequência a gestão da acessibilidade como demanda, que é um pouco o que a Ana falou. Nós que devemos nos reinventar e o ambiente é que deve oferecer essas questões para nós, não somente por demanda. Existe uma pessoa que usa cadeira de roda, vamos colocar uma rampa para o cadeirante porque ele é cadeirante, e não porque o ambiente já deveria estar adequado para essas questões. Pode passar, Ana. O AE é o atendimento educacional especializado. Ele tem como objetivo a interação social versus a questão pessoal da pessoa. E o que é esse atendimento? Ele vem para elaborar e organizar recursos pedagógicos que atendam e quebrem as barreiras para que haja uma participação plena, considerando as necessidades específicas de cada um. Então, é importante que o aluno deficiente tenha esse atendimento em seu processo de aprendizado, para que esses recursos de acessibilidade sejam utilizados. E aí, em conjunto, também tem a tecnologia assistiva, que eu falei um pouquinho, que é todo o arsenal de recursos e serviços que contribuem para proporcionar as habilidades, ampliando o funcionamento de pessoas com deficiência e, consequentemente, promover uma vida independente de inclusão. Então, é trazer para a sala de aula um ambiente de interação dialógica, já que nós temos esses dois recursos para que todos sejam inclusos naquele ambiente. Então, a comunicação aumentativa e alternativa, a fala escrita, a deficiência auditiva, que podem ser a adaptação dos materiais, engrossadores de lápis, tesouras adequadas para a deficiência física. A adequação de acessibilidade no prédio da escola, rampas e banheiros para a deficiência física, recursos especiais de informática, teclado, mouse, ponteira de cabeça, programas especiais e acionadores. Um mobiliário escolar que seja apropriado, que incluem mesas, cadeiras, quadro, recursos que auxiliem na mobilidade da cadeira de roda, entre outros, bem como o uso de Libras e o intérprete de Libras. Além disso, há muitas leis que garantem a acessibilidade e direitos aos deficientes que tendem a promover a isonomia. Pode passar, Ana. Embora tudo isso seja bastante importante, os próprios textos de lei são estigmatizantes e trazem termos preconceituosos, que é como a Ana abordou logo no início.
Além disso, mais necessário que é romper com as barreiras que contrariam a acessibilidade, tanto barreiras arquitetônicas quanto comunicacionais e de modos de existir. A verdade é que todos somos diferentes, vivemos em uma sociedade múltipla e diversa, em que ninguém é igual a ninguém, mas todos devem ser tratados de maneira isonômica. É importante que a gente tenha sempre em mente que a gente não pode desmerecer ninguém, porque ela tem uma limitação que não é igual, por eu não ter uma limitação ou porque ela não tem uma limitação igual à minha. Então, cada um de nós possui as suas especificidades, suas formas de existir, de comunicar-se, e cada corpo existe de uma forma e age de uma maneira. Mas somos levados, infelizmente, nossos comportamentos educacionais são levados a isso. É como se estivéssemos no palco mesmo, conforme o padrão social que tem sido imposto historicamente, culturalmente, que são os estigmas que são nos impostos desde lá de bem pequenininhos. Então, somos moldados a acreditar que existe o normal e, consequentemente, o anormal, o belo e o feio, o que aprende, o que não aprende, o comportado e o bagunceiro, mas as coisas não precisam e não podem ser assim. Pode passar, Ana. Como eu já disse, todos os corpos eles existem conforme suas próprias especificidades, potencialidades e limitações, que todos temos. Infelizmente, todo mundo atribui a deficiência a uma pessoa que tem limitação, mas se formos ver, todos temos limitações e cada um tem uma particularidade. Porque eu não tenho uma deficiência, não quer dizer que eu não tenha uma limitação. E nós devemos nos respeitar, independente de qualquer coisa. E, mais uma vez, cada um possui formas diferentes de existir, comunicar-se, mover-se, relacionar-se, e essa é a graça de viver. Nós temos que mudar o nosso olhar sobre o outro e sobre nós mesmos. Você já ouviu falar em empatia? Já tentou se colocar no lugar do outro? Eu vou deixar uma reflexão aqui. Nós precisamos mudar a atitude e encontrar disponibilidade para transformar. O que adianta a gente falar tudo na teoria, sendo que na prática a gente não olha para o outro com empatia? Pode passar, Ana. Bom, como eu disse, as rampas para a deficiência física, legenda para surdos, autodescrição para cegos, sim, tudo isso é importante para garantir a acessibilidade e a equidade, para que todos integrem aquele ambiente e a interação, ocorra a interação dialógica. Mas a questão de incluir não é apenas eliminar as barreiras, é possibilitar também a alteração nos espaços e trazer novas tecnologias, novas ferramentas. Por isso que existem a tecnologia assistiva e também o atendimento educacional especializado, para que esses direitos sejam possibilitados para que todos integrem aquele ambiente, trazendo a equidade, para que todos possam estar ali de forma igual. É essa acessibilidade que estamos frisando, tornar o mundo acessível pelo olhar puro e imparcial do outro, pela empatia, pela solidariedade e pelo respeito. A pessoa ao seu lado é mais que um corpo deficiente, ela tem características diferentes, pois vivemos em uma diversidade. E é isso que a gente veio falar aqui hoje, sobre nós, brasileiros, que somos assim conhecidos por sermos um povo diverso, devemos olhar com mais empatia pelo outro,
não excluindo, e sim trazendo, agregando, possibilitando que o outro integre também o mesmo espaço que nós. Então, viva a diversidade. É isso. A Ana colocou aí as referências para nós, nossas fontes de pesquisa. Agora eu vou comentar um pouquinho sobre o que a Larissa falou, que é um tema bastante importante, né? As tecnologias assistivas, os transtornos globais. Então, esse conceito aí da deficiência, pelo que a gente pôde perceber no que a Larissa falou, basicamente ele vai ser definido partindo dessa diferença de se colocar e interagir no mundo que a sociedade estabelece como padrão. Ela vai estar ligada, né, a limitações do corpo, falta de algum membro, e isso é muito grave, porque é uma visão estigmatizada que é diariamente repassada. Isso vende, reproduz uma ideia de que a pessoa deficiente ela é doente, digna de pena, e se pararmos para pensar, todos nós somos diferentes, de acordo com nossas subjetividades, ninguém é igual. Então, todos nós temos dificuldades, temos necessidades, e tudo isso vai variar de acordo com a nossa subjetividade. Então, de certa forma, todos nós somos diferentes. E esse exercício errôneo, como a Larissa disse, de inferiorizar o outro por sua diferença, além de o excluir socialmente como sujeito, na grande maioria das vezes, se não em todas as vezes, acarreta em traumas emocionais e psicológicos que, infelizmente, vão acompanhar a pessoa aí pelo resto da vida. E falando em inclusão, promoção da participação ativa das pessoas com deficiência, as tecnologias assistivas, elas têm ajudado muito nisso. Essas tecnologias são os recursos que ampliam as habilidades funcionais das pessoas com deficiência. Como falamos em surdez, cegueira, deficiência física, nós podemos usar como exemplos os aparelhos de audição, as bengalas para cegos, aparelhos de locomoção para as pessoas com necessidades físicas, entre tantas outras aí, tecnologias assistivas que nós temos. A Larissa também comentou sobre o TGD, né, que são os transtornos globais de desenvolvimento. Eles podem causar alterações aí nos mais diversos processos de desenvolvimento humano. Cada portador ele vai manifestar isso de diferentes formas. E dentro do âmbito educacional, é importante manter no estudante, manter o foco no estudante e não no transtorno. É importante não reduzi-lo àquele transtorno. Claro que as devem sofrer adaptações, respeitando as especificidades do aluno e promovendo sua autonomia, o seu protagonismo discente, o estimulando a se comunicar e interagir, a fim de que essa educação inclusiva, de fato, ocorra. Tudo isso partindo aí da ideia de que o ambiente escolar, mais especificamente a sala de aula, como a Larissa disse, não é um ambiente homogêneo, ele é heterogêneo. Alunos com algum tipo de TGD ou não, eles possuem suas particularidades e eles passam pelo processo de aprendizagem de uma forma diferente. A Larissa também comentou sobre a questão dos recursos por demanda, acessibilidade por demanda. Se nós sempre idealizarmos essa coisa da rampa para o cadeirante, da legenda para o surdo, automaticamente, claro que isso é importante, mas automaticamente a gente liga isso à ideia de que se não tem demanda, não é necessário que esses recursos existam em determinados espaços. E o ideal é que esses recursos, entre outros, eles estejam dispostos de forma integral nos espaços sociais para que esse público que possui alguma necessidade mais específica, que precise desses recursos, ele seja atraído e se sinta acolhido dentro desses ambientes. Somente essa disposição de recursos constante irá promover, de fato, a acessibilidade. Então, a acessibilidade sob demanda, ela mais exclui do que inclui, porque transmite a ideia de que, se não tem público, tais recursos se fazem desnecessários.
E como eu já falei, né, sobre essas tecnologias assistivas, nós citamos aí algumas, a Larissa citou, né, algumas que melhoram significativamente a inclusão e acessibilidade dos alunos. E sobre o atendimento educacional especializado, os AES, né, que a Larissa também falou, abordou, é muito importante, eu não preciso nem comentar, esse trabalho é imprescindível, porque o profissional dessa área, ele está capacitado, né, a identificar e pesquisar os melhores recursos pedagógicos para eliminar ao máximo as barreiras aí que o aluno vai encontrar. Por exemplo, eu vou falar do aluno surdo, que eu tenho mais experiência com a Libras, eu consigo me comunicar. Então, por exemplo, o aluno surdo, para um aluno surdo, recursos pedagógicos com o uso de cores para cada item é muito interessante. Por exemplo, um aluno surdo que ele está aprendendo sobre algum gênero textual que é utilizado na nossa rotina cotidiana, por exemplo, o boleto. O uso de cores diferenciadas para cada item do boleto, como, por exemplo, uma cor para identificar o código, outra cor para identificar onde fica a data do vencimento, outra cor para identificar aquele código de barras, para que ele se aproprie do que tem ali dentro desse boleto, o que esse texto nos dispõe, é muito eficiente para que esse aluno se aproprie desse gênero textual de forma geral. Então, recursos pedagógicos que utilizam o estímulo visual se faz muito efetivo no processo de aprendizagem do aluno surdo. Enfim, bem como a utilização de recursos táteis para alunos com cegueira também vão ser bastante efetivos. Enfim, eu acredito que esse atendimento educacional especializado em concomitância com as tecnologias assistivas são de extrema importância e contribuem consideravelmente para que o aluno com alguma das necessidades mencionadas tenham acessibilidade, consigam aprender, consigam se apropriar do que é disposto em sala de aula de forma plena. Agora eu vou passar a palavra para a Ana, para a Larissa, caso elas queiram acrescentar alguma coisa, fazer algum comentário. Desde já, eu agradeço aí a presença de todos. Bom, eu só gostaria de falar que essa cartilha que nós trouxemos, ela foi trazida dessa maneira, com desenhos, com a tipografia também utilizada, o tamanho das letras, porque nós pensamos nessa cartilha para a educação básica, especialmente para o ensino fundamental. Então, foi com uma perspectiva da educação mesmo, mas a nossa fala, ela não tem relação com algo tão específico, a nossa fala é geral, é uma inclusão, sim, focada no educacional, mas que abrange toda a sociedade também. A parte da cartilha, sim, ela foi pensada para alunos da educação básica, por isso ela tem tanto a tipografia quanto o design dela foi pensado nesses alunos, que são por volta de 10 a 17 anos, não, 17 é muito, né? Até uns 15 anos em média, assim, foi pensado do 5º ano do 6º ano do ensino fundamental até o 9º ano, mais ou menos, mas também poderia ser empregada no ensino fundamental 1, porque tem algumas características que daria para se pensar, né? Os professores poderiam utilizar essa cartilha para aplicar com os alunos, pensando de uma forma diferenciada, mostrando para eles os desenhos e fazendo tudo aquilo que a Natane já falou também, né? Propondo essas atividades diferenciadas para todos, para que todos pudessem, por exemplo, perceber como que o outro vê, como que o outro escuta, porque, na verdade, nós estamos presentes no mundo e nos identificamos com as coisas de formas diferentes, mas são só as percepções que mudam. O aluno surdo, por exemplo, ele tem outras formas de ouvir, o aluno cego tem outras formas de enxergar, por exemplo, que não utilizam aquele sentido, mas que utilizam todos os outros sentidos de forma muito mais aguçada. E então é por isso que a gente trouxe essa cartilha, né, pensando na educação básica, mas a nossa fala pensando no geral e, sobretudo, na inclusão social como um todo. Bom, nós estamos abertos agora
a perguntas, a questionamentos. Caso alguém tenha alguma coisa, pode mandar lá no chat, acho que já tem alguma pergunta. E gostaríamos mais uma vez de agradecer a todos, a todas, a mediação do Marcelo, às pessoas que nos ajudaram aí na organização e aos intérpretes, e a presença de cada um e de cada uma nessa manhã, e estamos abertos aí a qualquer questionamento. Agradecemos mais uma vez. Muito bom, Ana, Natane, Larissa, né? Muito obrigado a vocês, palestrantes, também a todos os presentes. Vamos agora às perguntas e aproveitem o espaço, pessoal, nós temos tempo, né? Aproveitem para deixar suas perguntas aí no chat para as palestrantes, vamos aproveitar esse momento, ok? Então, primeiramente, aí uma pergunta do Everton Costa. Gostaria que as palestrantes comentassem sobre o quanto as empresas têm incluído no seu corpo de funcionários pessoas deficientes. Temos avançado neste aspecto? Aí, sintam-se à vontade, né, algum de vocês para responder essa questão. Certo. Bom, primeiramente, obrigada pela pergunta. É uma pergunta bem interessante, bem importante, mas que tem algumas complexidades, né? Bom, as empresas, pensando inicialmente, vou fazer aqui, falar um pouquinho mais, não vou falar só das empresas, pensando primeiramente na educação, nós temos a política de ações afirmativas, que é uma política pública destinada a reservar vagas para o ingresso de pessoas com deficiência ao ensino, à educação superior. Nós temos também essa reserva para pessoas negras, pardas, né? Toda aquela classificação relacionada à raça, e nós temos a reserva para pessoas com deficiência. Tudo isso baseado nas ações afirmativas, com vistas a alcançar a diversidade, a heterogeneidade em sala, que na verdade é muito presente, é muito mais do que a pessoa e o corpo, ela tem a ver com aspectos interculturais e multiculturais, que abrangem todos esses aspectos da pessoa. Então, na educação, a gente possui essa política de ações afirmativas para o ingresso no ensino superior, e nós possuímos também essa política para o ingresso de pessoas deficientes ao mercado de trabalho em termos de acesso ao mercado de trabalho empresas públicas, né? As empresas públicas, elas são obrigadas a reservar entre 8% e 20% das vagas para pessoas com deficiência, com base num decreto federal, que é o decreto 9508 de 2018. Então, com base nesse decreto, as empresas públicas, elas têm obrigação de reservar de 8% a 20% das vagas. E isso gera, então, essa necessidade de que existam pessoas com deficiência trabalhando em empresas públicas, né, no poder público e na universidade. Mas, e no que tange às empresas privadas, né, como que isso acontece? Existe também uma obrigação às empresas para reservarem um percentual de vagas, que é um percentual menor, é de 2% a 5% das vagas, só que para que isso ocorra, a empresa tem que ter no mínimo 100 funcionários. Abaixo de 100 funcionários, portanto, não tem essa obrigatoriedade, somente a partir de 100. E é um pouco complicado a gente falar a respeito das empresas privadas, porque às vezes pode ficar um pouco chato, mas o que a gente percebe não quer dizer que seja realmente assim, e não quer dizer também que eu possa generalizar. Na verdade, são alguns aspectos de algumas empresas. Algumas empresas contratam pessoas com deficiência porque são obrigadas. As que não são obrigadas, muitas vezes não contratam. Mas isso deve ser uma pauta urgente de questionamento, inclusive de questionamento nossos enquanto cidadãos, para buscarmos essa inclusão também no mercado de trabalho, porque as pessoas, independentemente de serem pessoas deficientes ou de não serem pessoas deficientes, elas têm plena capacidade de desenvolver naqueles ambientes de trabalho. Elas têm que se desenvolver conforme as suas habilidades, as suas competências, elas têm a oportunidade de desenvolver-se cada vez mais, e isso deve ser pensado de uma maneira muito maior do que tem sido.
Se ocorreram avanços, sim, cada vez tem ocorrido mais avanços, mas ainda é preciso que essa incorporação ocorra de maneira efetiva e, sobretudo, que ocorra a inclusão, porque também não basta você contratar uma pessoa com deficiência e colocar ela lá simplesmente. É preciso que sejam também incorporados todas as tecnologias que permitam essa pessoa ser efetivamente incluída, que são as tecnologias de acessibilidade mesmo, como a Natânia e a Larissa falaram da tecnologia da acessibilidade por demanda, não tem que ser por demanda. Você deve incluir sim e deve também preparar todas as formas possíveis para que essa pessoa seja incluída naquele ambiente de trabalho e para que ela tenha a qualidade de vida no trabalho da mesma maneira que todas as outras pessoas que estão ali trabalhando. Então, existe um avanço, existe também uma obrigação para empresas com mais de 100 pessoas e ainda é preciso que ocorra mais e que as pessoas percam tanto essa... eu acredito que exista um receio dos empresários, pequenos ou grandes empresários, mas eles têm que perceber justamente que nós estamos falando isso, a deficiência para além de um corpo que possui alguma limitação ou alguma lesão. A pessoa ela tem outras capacidades e outras potencialidades que podem agregar e muito naquele emprego. E outra coisa também que eu acho que seria importante, interessante dizer, a respeito do benefício de prestação continuada, que é conhecido como LOAS, né? Que existem algumas especificidades que a pessoa precisa ter, como, por exemplo, uma renda mínima e tudo mais, mas que permite uma aposentadoria anterior à aposentadoria que seria por idade, e no caso da aposentadoria por idade, também existe uma aposentadoria especial, com idade menor do que a aposentadoria ocorre, né, principalmente depois de toda a reforma da Previdência, mas existe um tempo menor, tanto por idade, né, a pessoa consegue aposentar com uma idade um pouco menor a partir da aposentadoria especial, por ela ser uma pessoa com deficiência. Então, eu espero que tenha respondido o questionamento. Não sei se as meninas querem falar mais alguma coisa. E se houver mais alguma questão. E também, Ana, só pegando um gancho no que você falou, essa questão das vagas para PCDs dentro das empresas, elas vão ser reservadas aí de acordo com o tamanho da empresa também. Por exemplo, uma empresa com 500 empregados deve reservar 15 vagas, uma empresa com 1.000 empregados deve reservar 40 vagas, uma empresa com 5.000, 250 vagas. Então, assim, isso vai variar muito. E eu aproveitei até para dar um Google, assim, que ele perguntou essa questão do avanço, então nós podemos afirmar que avançou sim, porque em 2018, a gente tem um percentual de ocupação dessas vagas por PCDs dentro de empresas de 50,6%, e 4 anos antes, em 2014, esse percentual era de 36,4%. Então, a gente vê aí que nesse breve contexto histórico aí, né, nesse breve recorte aí, a gente vê que teve um avanço, assim, significativo. Então, teve esse avanço, sim, tá bom? Para quem perguntou. Teve outra questão também é a questão das grandes empresas. Por exemplo, a Natura, né, que é uma empresa de cosméticos, e outras grandes empresas que elas têm agido em prol dessa inclusão, e a gente vê que tem um pouco para fazer aquele merchan, né? Mas que bom que elas estão pensando dessa forma, estão pensando em trazer essa inclusão, porque o nosso olhar também ele muda de acordo com o mercado e com tudo que tem sido feito. Então, todas as pessoas começam a olhar de uma forma diferente a partir do que aquela empresa faz. E nós começamos até a valorizar mais as empresas que se adequam, seja a inclusão para pessoas com deficiência, a diversidade de qualquer outro tipo, né, relacionada à raça, etnia, enfim, gênero, qualquer outro tipo de diversidade, as empresas que elas focam nisso e que focam, por exemplo, no meio ambiente, enfim, tudo isso que tem que ser debatido e que tem sido debatido cada vez mais, elas mudam o nosso olhar enquanto consumidores também. Então, tem crescido principalmente nessas grandes empresas e que bom que tem sido assim.
Excelente. Vou ler agora um comentário aqui do Lucas Macedo. Parabéns, meninas, falaram de tudo. O que mais acontece é o preconceito na qual as pessoas com deficiência são taxadas de incompetentes ou de outros, né? Primeiramente, devemos olhar a pessoa e não a sua deficiência. Assim como vocês pontuaram. Vocês gostariam de fazer algum comentário em cima desse comentário do Lucas? Ele resumiu bem tudo que a gente falou. É exatamente isso. Olhar a primeira pessoa e depois olhar o que ela tem a mais ou o que ela tem a menos e não pensar nisso como algo problematizante, mas sim que é uma diversidade, que são diferentes formas de existir, são diferentes corpos e que todos possuem capacidades e habilidades diferentes e que nós conseguiremos algo ou não conseguiremos algo de acordo com nós mesmos, mas principalmente de acordo com o outro, né? Assim, nós somos seres interdependentes, então é preciso romper mesmo com esse preconceito. Certo. O Lucas ainda comentou, né, que pensando na perspectiva do lazer, o esporte como direito de todos, é notável ainda hoje o processo de exclusão por falta de adaptações a locais, materiais, etc. Alguns municípios ainda não têm estrutura, acredito que seja adequada, né? Não tem estrutura adequada e realmente, né, gente, ainda falta muito se melhorar nesse sentido. Eu acho que isso aí entra até na questão que a gente comentou da acessibilidade por demanda, né? Como essas pessoas geralmente não frequentam esses espaços, porque elas já preveem que não é ofertado essa acessibilidade para elas nesse âmbito do lazer, então acaba acontecendo isso aí da acessibilidade por demanda. Eu acho que isso aí é um bom exemplo que o Lucas mencionou, é um bom exemplo aí do que a acessibilidade por demanda acarreta, né? A exclusão dessas pessoas desses espaços aí de lazer, de esporte. Inclusive, se nós pensarmos aqui em Diamantina, nós não temos estrutura nem para as pessoas se locomoverem nas ruas. Imagina para ter um esporte, por exemplo, dentro de escola não há espaço. Por exemplo, o aluno sempre ele fica na sala ou ele vai embora mais cedo, mas não há uma estrutura nem aqui em Diamantina ainda, infelizmente. A gente ainda tem muito a melhorar no que é de mais básico ainda, né, gente? A verdade é essa. Bem, vamos à próxima pergunta, então, da Daniela Siqueira. A inclusão social é um processo que perpassa por vários caminhos, dentre eles, a escola. Diante disso, como vocês avaliam a atual formação docente para atuar no contexto da inclusão escolar? Essa, inclusive, era uma dúvida minha também, pessoal, né? Que bom que a Daniela perguntou isso. Eu acho que como estudante aí de licenciatura, eu acho que nós tivemos um avanço muito grande em questão de oferta teórica, de conhecimento acerca desse assunto. Nós temos disciplinas voltadas, como, por exemplo, o CIP, né? Algumas disciplinas são voltadas, como a que a gente já fez até ofertando essa cartilha como proposta de produto educacional. Nós temos disciplinas que ofertam o tema, focalizadas nesse tema. Nós temos muitas discussões que são levantadas acerca desse tema. Eu acho que todo o nosso contexto aí cotidiano, então, as redes sociais que nós temos acesso, todo esse contexto aí nos permite ter acessibilidade a essas informações, não só dentro da universidade, mas eu acho que no contexto educacional mesmo, da nossa formação docente, nos é ofertado bastante esse aparato, esse arsenal teórico aí. Inclusive, por exemplo, é previsto por lei que os cursos de licenciatura ofertem disciplinas de Libras. A gente também tem o PL2, que é o português como segunda língua na modalidade escrita, para surdos, mas eu acho assim que sempre há como nos capacitarmos mais, sempre há mais o que ser ofertado. Eu acho que falta um pouquinho, mas a nossa formação docente, nós temos um aparato teórico aí bem legal para a gente ter essa ideia e a internalização mesmo dessas questões tangentes à inclusão escolar.
Só falar um pouquinho, eu concordo com o que a Nathane diz. Felizmente, tem tido um avanço, nós vimos isso no curso de letras, mas eu acredito que o foco ainda é o curso de letras e o curso de pedagogia, e que outros cursos não de licenciatura mesmo ainda não tem isso tão voltado assim para a inclusão, né, ou para a formação de docentes voltadas para a inclusão. Eu faço algumas disciplinas em outros cursos também, vejo isso também em outras áreas que eu tenho pesquisado. Ainda é necessário que ocorra mais avanços nesse sentido, e é preciso, na verdade, por exemplo, que quando o Estado ou o município contrate um professor, um docente para trabalhar na educação básica, que isso seja feito de uma forma a possibilitar ao educador que ele tenha meios de trabalhar com os alunos. Isso se dá por meio da educação continuada, a partir, por exemplo, de especializações na educação inclusiva, e que seja de uma educação continuada eficiente, não seja somente um curso teórico, né, que você consiga aplicar na prática, e é preciso também que sejam disponibilizados materiais, recursos materiais para que os docentes possam atuar, porque, infelizmente, ainda que, por exemplo, eu queira me preparar, eu queira fazer ter uma formação especial em Libras, que eu queira fazer uma especialização em educação inclusiva e vários outros aspectos também que eu posso procurar por mim mesma, sem que um Estado ou uma prefeitura me oportunizem isso, ainda assim, na própria escola, faltam recursos materiais, faltam livros didáticos adaptados. Então, na verdade, tem que ser algo conjunto, algo trabalhado por meio da implementação efetiva de políticas públicas, e algo que nós, enquanto estamos aqui, devemos questionar, e principalmente quando chegarmos no momento... Eu já fui professora da educação básica, mas em uma escola particular. Nessa escola, havia, sim, um acesso diferenciado, mas na educação pública ainda há muito o que ser feito. E como a gente já falou aqui, e a Nathane falou super bem da demanda, né? Então, assim, existe geralmente por demanda. Se não houver demanda, não ocorre. Então, é preciso que ainda ocorra um pouco mais de especialização, porque muitas vezes o professor ele chega sem saber o que fazer, e há professores que são formados há muito tempo. Hoje nós temos tido um avanço, mas eu conheço professoras, por exemplo, que já são formadas há mais tempo e que chegam numa sala de aula. Hoje, nós tivemos que nos adaptar até ao meio eletrônico, né, no ensino remoto, por causa da pandemia. E todos os professores que tiveram que se adaptar. E há professores que chegam numa sala e encontram uma criança autista, por exemplo, e não sabem como trabalhar com aquela criança. Então, ainda é preciso que exista essa possibilidade de educação continuada e de recursos materiais para que os recursos humanos sejam bem capacitados. Inclusive, em alguns municípios aqui em Diamantina, eu e a Ana e a Nathane já fizemos estágio, e, por exemplo, tinham alunos que necessitavam, havia apenas uma professora que estava disponível, e a professora acabava que continuava dando a aula dela normalmente, e nós, que éramos estagiárias, a gente que tinha que dar conta de ajudar o aluno, mesmo a gente ainda não tendo passado por todo esse processo, e acabava que a gente que estava ali para ajudar o aluno. Eu acho também que é imprescindível que o professor também, após o seu processo formativo, ele tenha interesse em fazer capacitações, cursos voltados para a área de educação inclusiva, cursos, por exemplo, Libras, Braille, cursos básicos, nem que fossem básicos, né, para que eles consigam se comunicar, pelo menos, para que essa pessoa se sinta acolhida, e incluída naquele ambiente. É uma questão até de empatia mesmo. Eu acho que cabe a nós, docentes, que após o nosso processo formativo, a gente se interesse também em realizar cursos de capacitação para que a gente sempre esteja aí se atualizando, porque o universo educacional ele não é estático, não. Ele está sempre em desenvolvimento, ele está sempre se atualizando. Pessoal, temos mais algumas perguntas, mas eu acredito que
pelas respostas, essa será a última que nós vamos poder fazer. Então, depois dessa resposta, eu gostaria que vocês também informassem um e-mail para que todo mundo que tiver alguma dúvida possa mandar para vocês por e-mail, né? Para que possa iniciar um diálogo aí com vocês e tirar suas dúvidas, ok? Por favor. Então, vamos ler aqui a pergunta da Isabela Silva Monteiro, né? Gostaria de perguntar se a UFVJM, como instituição acadêmica, está preparada para receber pessoas com deficiência e se ela ajuda essas de algum modo com projetos ou até mesmo com acessos dentro da própria universidade. Eu acho que a Natânia vai poder falar bem disso, só rapidinho aqui, ela vai poder falar bem disso, mas eu só quero pontuar uma coisa primeiro. O campus de Diamantino, o campus JK, ele possui 3 prédios de aula, né? O pavilhão de aulas 1, o pavilhão de aulas 2 e o pavilhão de aulas 3. O 2 e o 3, que já estão um pouco mais avançados, já são mais modernos, eles possuem um acesso mais facilitado, por exemplo, a cadeirantes. É essa questão que eu quero pontuar, porque tem uma rampa bem visível. O pavilhão de aulas 1, ele tem uma rampa que eu não sabia da existência até o semestre passado, que foi remoto. Então, eu fiquei sabendo no ensino remoto, por meio da nossa professora de Libras, que existe uma rampa de acesso ao pavilhão de aulas 1 e que fica atrás do prédio, geralmente com a porta trancada. Então, eu preciso solicitar uma chave para que você possa passar pela rampa, que eu nem sabia que existia, e só vou deixar aqui rapidinho a minha experiência pessoal. Enquanto eu estava grávida, eu tive alguns problemas na gravidez, eu não poderia subir mais escadas, eu tive que ficar um pouco mais de repouso. Eu ia à universidade porque eu ia de carro, né? Então, o meu pai me levava de carro, não pegava o ônibus, apesar de que alguns ônibus aqui eles têm esse acesso, mas quando não tinha, o próprio motorista ele me ajudava, inclusive, para mandar as pessoas se levantarem, se ninguém se levantava, porque eu estava com a barriga enorme, e quando eu tinha que subir para o 3º piso do prédio de pavilhão de aulas 1, eu tinha que subir na escada, porque eu nem sabia da existência. A minha professora ela ainda tentou mudar para a sala do 1º piso, ela não conseguiu, e o resultado foi que eu tive que pegar o atestado antes do prazo que deveria, porque eu não poderia mais. A minha médica me proibiu de subir escadas, porque era uma gravidez que no final acabou ficando de risco. Então, eu tive que parar de assistir às aulas presenciais. A professora me mandava tudo por e-mail, porque não havia essa acessibilidade e era difícil de conseguir essa chave para eu passar por uma rampa. E eu não conseguia subir escadas. Então, aí só para ficar registrado, e acho que a Natânia vai poder falar um pouquinho melhor até a respeito também dos surdos, porque ela tem mais experiência na área de Libras. Eu acho que só a presença dos intérpretes aí já responde essa pergunta, né? Eu acho que a UFVJM ela tem avançado muito mais nessas questões de acolhimento e inclusão de pessoas com deficiência. Por exemplo, nós temos os intérpretes aí à disposição dos alunos surdos, que fazem essa tradução das aulas, das atividades, fazem essa vertência aí do português para a língua de sinais. Eu sou monitora da disciplina de Libras e a minha monitoria é totalmente voltada para um suporte técnico à aluna surda, em questão de postagem de atividade, acessibilidade às plataformas aí que a universidade utiliza, o Google Class, o Moodle, o eCampus. Então, a minha monitoria é voltada só para ela, nesse suporte técnico. Então, eu acho que... E antes disso, eu fiz passei por um processo seletivo, para ver se eu realmente estava capacitada para atender essa aluna. Eu tenho 2 cursos básicos de Libras. Atualmente, eu estou fazendo o curso técnico em tradução e interpretação em Libras pelo Instituto também. Então, assim, eu acho que sim, a UFVJM, ela está preparada e cada vez mais ela tem ofertado esse suporte aí para pessoas com deficiência. E eu vi uma pergunta aqui sobre aplicativo, né, para pessoas surdas. Eu gostaria de recomendar aí o HandTalk, que é um aplicativo para celulares, ele funciona para Android e iOS, iPhone. Ele vai traduzir textos em Libras, ele tem um avatar até muito bonitinho, divertido, eu gosto muito desse aplicativo, usei por muito tempo, que é o Hugo, e ele vai desenvolver gestos, vai facilitar a nossa comunicação aí
com as pessoas surdas. A gente aprende bastante com esse aplicativo. E como eu sou aí da área, né, letras, mexo com linguística também, é importante a gente ressaltar essa questão do contato linguístico. Então, quanto mais contato você tiver com a língua, você será mais fluente, mais conhecimento você terá, e melhor você vai saber lidar aí com pessoas, com os falantes da língua de forma geral. Isso serve para Libras, que é uma língua, né? Todo mundo utiliza o termo linguagem, é uma língua, Libras. Isso serve para o inglês, serve para o espanhol. Então, assim, buscar ter contato mesmo, estabelecer comunicação, aos docentes aí, fazer cursos de capacitação, se atualizar, é muito importante aí para esse atendimento e suporte aos alunos. E eu também não tiro a importância, eu não descarto a importância para outras necessidades, por exemplo, os TGDs, né, as diversas especificidades aí que tangentes aos TGDs, a presença do professor de apoio, do professor com formação voltada especificamente para a educação especial, porque eles vão ter um aporte aí formativo, um suporte teórico formativo, assim, bem maior do que professores que são voltados para docência não voltada para a educação especial, especificamente. Excelente, pessoal. Né? Então, faltando 1 minuto para as 10, né? Então eu gostaria de parabenizar as palestrantes, né? Por todo o conteúdo aqui explicitado, pelas respostas esclarecedoras a respeito desse tema, né? Que é fundamental e tomara que ele seja sempre muito bem abordado e aprofundado. Algum de vocês pode passar o e-mail, por favor? Pode ser falado mesmo. Sim, eu até coloquei no chat privado para que pudesse ser colocado, porque eu não sei colocar aqui no geral, mas veloso.ana@ufvjm.edu.br. Colocaram aí. Perfeito, foi colocado no chat também. Então, agradeço também a presença de todos que acompanharam esta palestra, né? E incentivo a todos a continuarem assistindo as palestras do Sintegra, que esse ano está bem diversificado. Então, muito obrigado a todos, tenham um ótimo dia.